nós vamos conversar sobre o português como língua de herança. Isso. E nós fazemos parte do Mães Mundo Afora, que é uma plataforma colaborativa de mães brasileiras que vivem mundo afora, Isso. né? E você tem 3 crianças lindas Obrigada. e é Instagrammer do My Precious Kids. Sim. E eu acho que está todo mundo muito interessado em saber como é a sua jornada para fazer com que os seus filhos falem português, porque os últimos comentários que nós temos recebido de mães brasileiras mundo afora também no nosso Instagram é que elas têm muita dificuldade em manter o português com as crianças, principalmente porque muitas das crianças reagem a língua, não querem falar a língua. Então, eu queria Aham. saber, dentro da sua experiência com 3 crianças, o que que você teria para dividir com a gente? Olha, olha, pessoal, eu vou falar um segredo que, na verdade, não é segredo. Inclusive, eu estava lendo sobre isso também. Na verdade, você tem que conversar com seu filho em português. Ele tem que estar imerso no português. Por quê? Antes de eu ser mãe, eu mais meu marido, a gente conversava sobre isso. A gente falava, quando a gente tiver filhos, eu vou falar com eles em português e você fala em inglês. Então, assim, desde, né, que eles estavam no meu ventre, eu falava com eles em português. Então, não tinha como eles não aprender português, porque eu só falava em português. Eu colocava a mão na minha barriga, cantava para eles em português. Quando eles nasceram, as primeiras palavras que eles ouviram foi em português. Eu te amo, meu bebê, coisa mais linda. Então, não tinha como eles não saberem falar o português. Aí agora o que acontece? Como eu tenho 3 crianças, igual você falou. O Noah tem 6 anos, a Agatha tem 4 e a Alice tem 2. O Noah agora ele tá tendo uma resistência, sim, a não ficar falando português. Por quê? Quando ele entrou na escolinha. Então, quando ele entrou na escola e com os amiguinhos, né, todos americanos, falando inglês, então acho que quando ele chega em casa, ele quer falar o inglês, continuar falando inglês. Mas aí o que acontece? Eu continuo falando português com ele. E muitas vezes aí ele vem e me responde em inglês, eu falo, Nono, mamãe não entendeu. Mamãe... Aí eu falo para ele, mamãe não sabe inglês. Fala para mamãe em português. Aí ele fica, aí vão. Aí às vezes ele fica assim, não querendo falar. Mas aí tem a colunista também, acho que é Rita Dornelles, né? Que você falou do texto que ela Sim. publicou no Mais Mundo Afora, e eu fui ler esse texto. E eu concordo, nossa, eu concordo plenamente com ela, que ela falou assim, gente, se vocês querem que o filho de vocês falam português, vocês têm que dar o exemplo para eles. Então, vocês têm que falar o português com eles. Então, você não pode desistir. O que acontece, Marla? Eu vejo muitas mães chegam para mim e falam, nossa, seus filhos falam português e tal, o meu só fala inglês. Só que aí eu vou e pergunto para elas, e você fala? Você fala português ou inglês com a criança? Aí ela fala só inglês. Aí como, gente, que a criança vai falar português? Se a própria mãe só fala inglês com a criança. Então não tem como, então tem que partir da gente. A gente tem que ser um exemplo para a criança. E nesse texto, a Rita Dornelles, ela fala, e eu concordo plenamente, a criança, os pais, nós somos os exemplos para as crianças. Então eles aprendem muito com a gente. Na verdade, eles aprendem tudo com a gente. Então, se eu estou falando português com minhas crianças, eles vão falar português também. Eu tenho que dar o exemplo para eles. Então é isso que eu falo, que na verdade para mim não é segredo nenhum. Eu acho que assim, a coisa mais assim lógica do mundo, né? E o seu marido, você falou que o seu marido é americano, É certo? americano. E ele fala português ou vocês qual a língua que você se comunica com o seu marido em casa? Então, eu comunico português. Porque Ah, o Eric, quando eu conheci ele, ele só sabia falar bom dia, oi, tudo bem? Ele não sabia nada de português. Só que aí ele também teve um interesse em aprender português, porque ele falava, baby, como que eu vou comunicar com sua família? Como que eu vou comunicar com seus amigos no Brasil? E que nem eu falei, antes da gente ter filho, a gente conversou e a gente decidiu, não, você fala português com as crianças e eu falo inglês. Por quê? Na nossa visão, só há benefícios quando uma criança é bilíngue. E se você for ler estudos, né, científicos, realmente só há benefícios quando uma criança é bilíngue. Então, o meu marido, aí eu converso com ele em português. Isso até assim, o meu inglês até prejudica um pouco o meu inglês, porque aqui em casa é só português, é o tempo todo só português aqui em casa. entendi. Qual é a idade das suas crianças? Então, o Noah tem 6, que ele já tá indo lá já para saiu do kindergarten, né? Já está indo para a primeira série. A Agatha tem 4 anos, ela está no preschool, está no prezinho, e a Alice tem 2 aninhos.
Certo. E todos os seus 3 filhos nasceram nos Estados Unidos? Todos os 3 nasceram aqui nos Estados Unidos. E quando, Maila, eles começaram, eu comecei, né, sempre a falar português com eles, eu recebi muitas críticas. Muita gente falando, nossa, mas isso vai prejudicar a linguagem deles, vai prejudicar a fala. Ou então vai, sei lá, vai atrapalhar no desenvolvimento. Então, eu recebia muitas críticas de até mães brasileiras mesmo que moram aqui, que só falam inglês com os filhos, e me criticando por que eu falava português com as minhas crianças. E, assim, a minha visão é totalmente diferente da delas, né? Eu falei assim, não, no tempo certo eles vão saber falar o inglês. Por que eu vou preocupar em ensinar inglês para eles se eles nasceram aqui, eles são americanos, a vivência deles aqui é praticamente americana, cultura americana, escola americana, todo lugar que vai é só o inglês, então por que eu ia preocupar e estar ensinando o inglês para eles? Não, você está certíssima, acho que você está certíssima. E eu não sei se isso é uma coisa um pouco da educação nos Estados Unidos, mas normalmente essa questão das mães que são criticadas por estarem falando a segunda língua, a língua materna, né? A língua da mãe com as crianças. Esses problemas, normalmente, essas críticas vêm muito dos Estados Unidos. Eu acho que por ser um país que não tem a cultura do bilinguismo, né? Porque por inglês ser a língua franca do mundo, as pessoas acham que não precisam falar outra língua no mundo, né? Que onde quer que elas vão, as pessoas vão entender o que elas dizem. Então, eu acho que acontece muito de nos Estados Unidos as pessoas dizerem que a criança vai ficar atrasada ou que não vai conseguir se adaptar na escola, que os amiguinhos vão brigar, fazer bullying, esse tipo Ele de fala que ia coisa. ter dificuldade na escola. Isso eu ouvi muito. Nossa, seus filhos vão ter dificuldade na escola. E é o contrário. Eu tive a sorte, graças a Deus, porque meu marido é americano, mas ele é muito mente aberta. E ele gosta muito de línguas. Ele fala 4 línguas, né? Ele fala inglês, alemão, espanhol e português. E ele aprendeu a falar português em 1 ano. Ele aprendeu muito rápido, sabe? Ele fala super bem, comunica super bem. E a pediatra das minhas crianças, a pediatra também é americana. E eu conversava isso com ela. E aí, eu falo inglês com eles ou não? E ela fala assim, não, deixa, fala a sua língua materna. Porque a criança até os 6 anos de idade, ela aprende qualquer outra língua, quanto mais, até os 6 anos de idade. E o que ela falou? Eles vão estar para a escola, lá na escola eles vão aprender o inglês, o pai deles também fala inglês, então não preocupa em falar português com eles. Então ela foi uma das poucas que me incentivou a estar falando português com as crianças. As outras todas me criticavam, falavam que eles iam ter dificuldade de fala, atraso, que ia ter problema na escola, e aconteceu totalmente o contrário, totalmente. O Noah, ele teve um pouco mais ele demorou um pouco mais para falar. Quando ele começou a falar, realmente, ele estava com 2 anos e 2 meses. Já as meninas começaram super cedo. A Alice, por exemplo, com 18 meses, ela já estava falando e falando português super bonitinho, até porque meus pais estavam aqui, né, os avós. Então, ela só ouvia português o tempo todo. Então, ela começou a falar com 18 meses e falando português. E os meus filhos não têm dificuldade nenhuma na escola, muito pelo contrário. O Noah aprendeu, para você ter uma ideia, o Noah aprendeu a ler com 4 anos. E ele foi orador da turma dele agora na formatura. Então, assim, é que nem a pediatra falou, é só benefício que tem, porque o cérebro, a criança que é bilíngue, ela tem que se esforçar mais para aprender. Então, o cérebro, né, ele vai ter mais conexões cerebrais. Então, é só benefício. A criança acaba sendo mais inteligente quando ela é bilíngue. Não, com certeza. E eu acho importante também a gente enfatizar que as crianças são diferentes e reagem diferente ao aprendizado da língua. Aí eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Eu moro na Finlândia e a Finlândia é um país culturalmente bilíngue, porque a Finlândia tem 2 idiomas oficiais, que é o finlandês e o sueco, né? Então, aqui não existe absolutamente preconceito em você falar a sua língua materna com a criança. Né? Não interessa a língua que seja. Inclusive, existem políticas educacionais, para que a língua materna seja sempre desenvolvida na criança, independente de qual seja essa língua. Uhum. Só que o meu filho, eu também falo português com ele desde que ele está na minha barriga. Né? Cantava, tudo que você falou que você faz, eu fazia igualzinho. Uhum. E eu sempre tive na minha cabeça definido de que eu vou falar português com o meu filho, não interessa se ele queira ou não queira. Uhum. E
Para mim foi um pouco frustrante, porque ele começou a falar muito cedo, mas ele começou a falar finlandês. E eu, não, não! Ai, meu Deus. Sabe, por favor. Ele não me O chamou que de tá mamãe. acontecendo, né? Não me chamou de mamãe, ele me chamava de äiti, que é mãe em finlandês. Olha. Enfim, eu fiquei frustradíssima no começo, mas não desisti. Mantive super firme a minha posição. Agora meu filho está com 4 anos e meio. Até os 4 anos de idade, ele falava pouquíssimo português comigo. Apesar dele entender perfeitamente a língua. Eu não precisava traduzir nada para ele, falar para ele nada em finlandês. Mas ele me respondia em finlandês. E eu não quis fazer com ele o jogo do mamãe não entende, porque ele sabe que eu entendo. Eu também sou cidadã binacional como ele. Eu sou finlandesa também. Então ele sabe que finlandês também é a minha língua, além do português. Então eu não podia mentir para ele. Verdade. E eu fui deixando rolar. Algumas amigas minhas que são professoras, principalmente eu recebi muito apoio do CCBF, que é o Centro Cultural Brasil-Finlândia, da Embaixada do Brasil, aqui em Helsinki, me dizendo que era para eu continuar a fazer o que eu estava fazendo. E alguns textos do Mães Mundo Afora também me ajudaram muito, principalmente os textos da Cláudia Amalfi, que fala muito sobre isso, da doutora Luciana, no começo, da Patrícia Ribeiro, que é professora do CCBF, falando sobre ensinar o português com as crianças. Esses textos me ajudaram demais a me manter firme, que eu não estava cometendo um erro. E não é que do dia para a noite, literalmente do dia para a noite, Ele meu filho começou a falar português comigo. Vendo? Agora com 4 anos e meio. E aí ele quase não tem isso, né? Levei um susto, gente. Que legal. Que legal. E eu fiquei muito feliz. Então demorou 4 anos e meio para ele querer falar a língua. Não. E o que ajudou também é que a gente passou férias no Brasil e isso ajuda muito. É isso que eu ia falar. Eu não sei se você lembra do texto, o primeiro texto que eu escrevi para o Mães Mundo Afora, eu falei como manter o português interessante para as crianças. E uma das coisas que eu falei é isso, gente, tem que passar a cultura para o Brasil. Porque, por exemplo, como que você também quer que seu filho fale português se ele nem sabe o que é o Brasil, onde que está o Brasil? Então, assim, eu mostro no mapa, a gente viaja para o Brasil sempre que pode. Da última vez que a gente foi, a gente ficou 2 meses lá. Então, eles ficaram naquela imersão cultural do Brasil, com priminhas, televisão. Então, falando tanto português, quando eles voltaram também para os Estados Unidos, eu fiquei surpresa de tanto que aumentou o vocabulário deles, o português. E falando assim, conjugação verbal certinha. Eu falei assim, gente, eu fiquei de boca aberta. Como assim? A criança aprende muito rápido, elas são umas esponjinhas. É que nem o texto lá da Rita Dornelles. Por isso que a gente tem que dar o exemplo. E que nem você falou assim, por isso que a gente não pode desistir também. A gente não pode desistir, tem que continuar falando, que um dia eles vão falar. Sim, nossa, mas eu escutei primeiro as críticas que eu mais ouvi. Até isso eu acho legal falar das críticas, porque eu acho que muitas outras mães são criticadas também, né? A galera se amarra em dar pitaco nas nossas decisões, né? Na nossa maternidade. E na criação dos nossos filhos, né? Como que Exatamente. Acho que não tem nada que irrite mais uma mãe, né? Eu fico pé da vida. Mas as críticas que eu recebia eram exatamente que eu devia dizer para o meu filho, forçar ele a falar português. E eu fui extremamente contra a coisa do forçar, porque eu queria que o português fosse uma coisa natural, não que ele fosse uma obrigação dele, né? Eu quero que seja a língua dele também. Nada obrigado é bom, né? Principalmente para criança. Exatamente. Né? Então eu foquei no fato da compreensão dele, de que ele entende a língua e falei, gente, um dia Deus vai iluminar a cabeça dele e ele vai querer falar. E deu tudo certo. Graças a Deus. Mas, mais uma vez, enfatizando que demorou 4 anos e meio para o meu filho querer falar português. Então, mamães, não desistam, porque
Se vocês insistirem, se a criança entender, é isso que importa. Não, e Tá? outra coisa também que, por exemplo, a gente incentivar, aqui em casa é a leitura. As minhas crianças gostam muito de livros. Graças a Deus, aqui em casa a gente lê muito, o Eric lê demais. Aqui em casa tem livro espalhado para todos os lugares. Então, o que eu faço? Eu compro bastante livro em português, compro livro bilíngue também, inglês e português. E eu sempre leio a historinha que eles mais gostam. Então, até separei aqui uns livrinhos, só que as minhas meninas mais gostam. É Orações para as Garotas. Toda noite, antes de dormir, eu leio para elas. Esse livrinho aqui é muito legal, Minha Família, né? Ele é bilíngue, ele é inglês e português. E é uma família, assim, que nem a minha família. A mulher é brasileira, casada com americano, e aí tem filhos, né, americanos. Esse livro aqui também é bilíngue, inglês e português. Então, assim, isso incentiva muito as crianças, né? Eles gostam, eles têm interesse nos livrinhos português, né? E outro dia o Noah me surpreendeu. O Noah, ele começou a ler também em português, porque assim, falar ele fala, mas eu nunca tinha visto ele ler em português, que eu sempre estou lendo para ele. Aí, de repente, ele começou a ler, e foi até esse livro aqui da Minha Família. E ele até falou assim, olha mamãe, ele falou assim, olha mamãe, igual a nossa família. E começou a ler o livro, aí eu falei, meu Deus, que surpresa, que alegria. Outro legal também, esses Legal. livros que são audiobooks, igual esse daqui, né? As minhas meninas amam princesas, né? Tudo que é princesa. Aí elas amam esse daqui, ó. Até as princesas soltam pum. E ele é um audiobook, então elas ouvem também, né? A pronúncia no português. Então isso é muito legal incentivar. O Pequeno Príncipe, o Noah também ama esse livro. Outro livro de princesa, esse aqui também é audiobook. Então, assim, eu leio muito para as crianças. E isso, então, eles ficam interessados também no português por causa das leituras que eu faço para eles. Tá, peraí, que eu agora me desconcentrei com os comentários aqui dizendo que eu pareço com a Vera Fischer. Ai, gente, vocês Tá são parecendo máximas. mesmo. Não, então, só Eu nem voltando assim. lembrava da Vera Fischer mais, gente. Mas Mas tá enfim. aparecendo mesmo. Então, só recapitulando, eu falei assim, que é bom incentivar as crianças à leitura. A leitura ajuda muito, sabe? Então, escolha um livro, um tema que a criança gosta. Por exemplo, as minhas crianças gostam de princesas, bailarina. Aí eu compro comprei um monte de livro de princesa, de bailarina. Noah gosta de robô, de dinossauro, carrinho, um monte de livro. E a gente tem tantas opções de livros em português. Sim, Livros muitas, muitas. simples para criança. A literatura infantil do Brasil, ela é maravilhosa, é Demais, riquíssima. né? E isso também, eu leio para o meu filho todo dia antes de dormir, sempre fiz isso. Eu intercalo com o meu marido, porque a intenção é que ele pegue o gosto pela leitura em geral, né? Não importa a Isso. língua. É que nem Então eu a ia gente te sempre falar. intercala. Uma noite sou eu lendo um livro em português e uma noite é o meu marido lendo um livro em finlandês. E ele tem Aqui em também. casa a mesma coisa. É que nem eu ia falar também que É, a gente também intercala. Eu leio em português e o Eric em inglês. E foi engraçado que tem vezes. O Eric é tão curioso assim, ele gosta do português. Então tem vezes que ele quer pegar e ele lê em português. Aí fica aquele sotaque assim, né? Que eu fico assim, né? Não sorrio na frente dele, mas eu acho muito bonitinho. Aí às vezes ele fala, baby, como que fala isso, né? Então eu vou lá e falo para ele. Agora no inglês já deixo ele ler também no inglês para ficar a pronúncia correta, né? Então é assim que a gente faz aqui em casa. E também musiquinhas. As minhas crianças, elas gostam muito de cantar, elas são muito envolvidas com música também. Todos eles não, a Alice não faz ainda não, mas o Noah faz aula de piano, a Agatha faz aula de violino. Então eles gostam muito de músicas. Aí eu aproveito e ponho as musiquinhas, as cantigas, né, brasileiras para eles. Então eles gostam muito de palavras cantadas. Eu fiz aquele videozinho da Agatha e da Alice cantando o Sapo Cururu. uhum. Então eles gostam muito de cantar. E a minha mãe tá aqui agora, e canta Ciranda Cirandinha, um monte de musiquinha, né? Meu Pinchinho Amarelinho. Então isso ajuda também a criança a tomar o gosto pelo português. Sim, e Então, tem vários canais no YouTube muito legais de música isso. infantil, historinha, exatamente a palavra cantada, que é maravilhoso. Três A própria palavrinhas. galinha pintadinha, né? Galinha Pintadinha, Bob Zoom, três palavrinhas. Nossa, é tanto. É. Tem uma menina chamada Yasmin Veríssimo, que ela é uma gracinha. A Agatha ficou encantada com ela, ela canta as musiquinhas. Ela faz tum-tum, faz tum-tum. Gente, a coisa mais cantando a musiquinha do coração. Aí eu falo, gente, não tem como não aprender português se você envolve o seu filho no Exatamente, português. Não tem isso é como. muito importante. E uma coisa, porque o meu filho ainda não está em idade escolar, mas o Noah já está na classe de Não, já. alfabetização, né? E Já. como está a alfabetização dele em português? Como que você está fazendo isso? Como esse processo está sendo Então, na desenvolvido por verdade, você?
Na verdade, tem sido aqui em casa mesmo. Eu leio os livros para ele em português, aí assim, eu leio e vou mostrando para ele, aí às vezes as palavrinhas. Tem um livro, eu não achei onde que tá, deve estar lá no basement. Tem um livro que ele fala as primeiras palavras em português, aí mostra a palavra em inglês e em português. Então, na verdade, eu que estou ensinando para ele. E aí tem algumas que ele escreve, ele já começa a escrever. Aí ele me pergunta, às vezes, quando ele não sabe, ele fala, mamãe, como que fala isso em português? Então, eu tô fazendo tipo um homeschool aqui em casa com ele nessa parte da alfabetização em português. Porque eu quero que ele saiba escrever também, sabe? Ler e escrever. E E que você nem eu tem alguma cartilha, alguma metodologia que você siga, que você possa indicar? Então, eu estava até falando, eu li algumas coisas que, assim, que não tem um método, assim, específico, assim, de cartilha que, como que eu posso explicar? É porque às vezes fala assim, a laranja é amarela. Eles falam assim, os especialistas falam que a gente muito não seguia uma cartilha. Mas mais essa questão mesmo de você ler um livro que a criança gosta, um tema que ele gosta, igual ele gosta muito de robô, ele gosta de dinossauro, aí eu vou leio o livrinho para ele. E é importante a criança acompanhar a leitura, aí eu pego lá o dedinho, mostro, né? Ai, como que escreve? Aí às vezes eu falo, Noah, como que escreve carro? Né, carro em inglês. Aí eu tô mostrando para ele em português, aí falo em inglês. Fico fazendo essa jogada com ele, sabe? Eu não tenho seguido uma Uma cartilha regra. específica, não. São só os livros mesmo de interesse que ele gosta. E tá funcionando, tá dando certo. Tá indo devagar, mas tá dando certo. Mas há quem diga mesmo, né? Eu acho que muitos profissionais da educação concordam de que a leitura é o melhor professor de qualquer língua, né? Eu Quanto concordo. mais você lê, melhor você escreve, mais vocabulário você adquire. E eu acredito nisso totalmente. Não, eu Totalmente. também. Engraçado que quando eu era criança, eu também gostava muito de ler. E eu era muito boa nas escritas também. Eu lembro das minhas composições, eu sempre tirava 10. Aí eu falei assim, gente, será que eles estão assim, me puxando? Porque eles gostam muito de ler. Também o Eric também gosta muito de ler, né? E desde o bebezinho também eu leio para eles sempre. Às vezes eu pedia livro de presente no aniversário deles. O que eu dou de presente para o seu filho? Eles têm tudo. Eu falei, gente, dá livro. Quanto mais livro eles tiverem, melhor. Então eu sempre Isso. sugeria que dessem livro de presente para eles. Somente vindo do Brasil, livro de português. Toda vez que minha mãe, né, e meu pai, eles vêm para cá, eu peço para trazer livro, aí eles trazem de presente, os titios mandam livros. Então, assim, aqui em casa é cheio de livro de português. E eu estava pensando agora mais uma vez no texto da Rita Dornelles. Hoje a gente está comentando a peça É, desse texto, né? Porque mas é o muito texto bom. são exatamente as 5 dicas para alfabetizar seu filho em casa. Uhum. E ela é uma educadora que ela parte do princípio, e eu acho que tem vários educadores que partem desse mesmo princípio, que nessa questão da alfabetização, quando o português é a língua de herança, você não precisa focar 100% no começo, logo que a pessoa está aprendendo. Deixa ela ser alfabetizada na língua local, porque Uhum. ler e escrever é igual. Ler e escrever, eu digo a mecânica, né? As letras, a parte mecânica mesmo do ler e escrever. É igual em qualquer lugar do mundo. Então, quando a criança já estiver alfabetizada, acaba sendo mais fácil para ela aprender as regras da outra língua, né? Da língua de herança. E isso também é uma coisa que eu acho que dá para a gente fazer aos poucos. Eu não sei se tem aqui online agora alguma pedagoga que possa dizer se eu estou falando besteira ou não, mas eu acredito muito nisso. E eu acho que alfabetizar, primeiro, a criança aprende a ler e escrever na língua da escola dela, do país dela, e depois a gente tenta ver o que a gente faz em português, né? Tanto é que eu não estou alfabetizando a Agatha ainda não, porque a Agatha está com 4 anos. Então, assim, só o Noah, porque o Noah ela aprendeu a ler muito rápido, ele aprendeu a ler com 4 anos. Mas como ele já está com 6 anos, então ele já, né, ele já está na idade. Então, o Noah eu comecei a alfabetizar ele, mas a Agatha eu também acho que ela ainda está muito novinha, vou esperar ela aprender a ler primeiro e tudo, para mim começar com ela também. Tá ótimo. Eu não sei se as pessoas estão vendo os comentários, mas tem várias pedagogas e professoras Ah, fazendo comentários muito legais que na bom. nossa live, que eu acho que vão realmente ajudar as outras mamães que estão aqui assistindo o nosso bate-papo. Enfim, acho que a gente já está falando aqui há quase meia hora.
Eu não sei se é uma boa ideia a gente agora abrir para as pessoas fazerem perguntas para a gente ou sugerirem algum tópico específico. O que que você acha? A gente poderia abrir para as perguntas e incentivar para as mamães, né, serem persistentes, né? Que nem você falou, às vezes o filho não está falando, está respondendo a outra língua, mas ele está entendendo. Então, continue falando português, seja persistente, porque uma hora ele vai falar, né? Então, sejam persistentes. Exatamente, persistência é tudo e de forma alguma ficar escutando as críticas Ah, e de acordo com o seu coração e é. acreditar que vai dar certo. Uma hora dá. Como eu falei, o meu demorou 4 anos e meio para falar em Então, português e hoje em dia está falando muito bem, muito melhor do que eu imaginei que ele falaria. Eu imaginei que ele teria um sotaque super forte, que ele falaria com muitos erros de concordância. Principalmente porque finlandês é uma língua sem gênero, né? Não tem masculino e feminino, e é nossa, uma língua declinável, então ela não tem preposição, não tem artigo. E eu estava pensando como que isso vai ser na cabeça do meu filho, né? Eu acho que tem outras uhum. línguas declináveis também, tipo alemão, que as mães podem ficar com esse pensamento. Como vai ser? Será que o meu filho vai falar errado? É É, impressionante. As crianças não falam errado. Elas podem falar um pouquinho errado no não, começo, um elas não errinho sofreram. aqui, outro ali, mas Não, que elas nem eu falei, aprendem rapidinho. quando a gente O voltou da importante é não viagem do forçar. Isso, não forçar, é uma coisa natural. Quando eles vão. E sempre que puder, a gente fala da cultura. O que acontece? Eu faço bastante playdates aqui em casa com outras crianças americanas, mas que também falam português. Para as crianças conviverem, para as crianças brincarem. Então, eu fiz a festinha do Valentine's Day para as crianças. Eu fiz do Egg Hunt. Eu fiz a da festa junina. Então, eu sempre estou passando a cultura brasileira para as crianças, porque isso é muito importante. Eles vão aprendendo dessa forma, né? E terem interesse a falar português. Isso. E eu concordo plenamente. Tentar inserir a criança em um contexto cultural brasileiro sempre que possível, né? Ver Isso. quais são as iniciativas de língua portuguesa que tem perto de você, ou se não for muito perto, num lugar onde você possa ir, pelo menos de vez em quando. Você Isso. tem alguma escolinha de português, alguma iniciativa de português língua de herança aí perto de você? Tem, aqui no Colorado eles criaram faz pouco tempo, chama Mico Sapeca. Deixa eu só chamar as meninas aqui, que elas queriam cantar a musiquinha aqui para vocês verem. Ah, Só um minutinho. Agatha e Alice, vem aqui. Elas queriam cantar musiquinha em português para vocês verem. que Que elas lindo! sabem. Vem aqui, elas estão no horário já de dormir, sabe? Vem cá cantar. Cadê a Agatha? Vem, meu amor. Deixa eu buscar elas aqui. A gente pode abrir para as perguntas enquanto isso, Mayla. Deixa eu só. Sim, eu vou comentar então, enquanto ela está chamando as meninas, eu vou comentar para vocês de alguns textos. É, Vocês olhando no nosso site, eu acho que pelo celular é um pouco mais difícil, mas se vocês abrirem www.mundoafora.com pelo computador, vocês clicam em categorias, vai abrir uma lista, vocês têm como escolher o país e as categorias por temas. E os nossos temas de português, como língua de herança, bilinguismo, escolas de português, mundo afora, estão todos lá nas categorias. Então é muito fácil vocês entrarem no site do Mães Mundo Afora e buscarem pelo texto que vocês querem. Quem quiser ler Isso. os textos da Cláudia, é só ir na categoria Estados Unidos ou na parte colunistas e clicar na fotinho dela que vocês veem a lista inteira de textos dela. Então, eu tô Mas vendo que a minha então, amiga Ellen, ela entrou aqui na live e ela participa, sabe, do Mico Sapeca, que ensina português aqui para as crianças. Oi, Ellen, tudo bem? A Ellen tá aqui na live também. Você quer cantar, Alice? Vem, Agatha, cantar. Deixa elas cantarem aqui. Quer cantar o Sapo Cururu? Quer? Ah, oi, linda, tudo bem? fala oi. Vem cá, Agatha, Tá você com tá com vergonha. vergonha? Fala oi para Mayra. Fala, tudo bem, Mayra? Oi, tudo bem? Fala, eu Você gosto vai muito de cantar uma cantar. música pra gente? Então vem cantar. Fala, canta do Sapo Cururu. Can you start me? Vamos cantar, que o pessoal tá esperando. Sapo, pode cantar. Pode cantar, tá com vergonha. Então canta. You know me, man. You need a help. You need Ah, eu preciso ajudar? Então tá, mas mamãe não tem a voz bonita igual você, não. Vamos cantar que o pessoal tá esperando. Vai, sapo, cururu. na verdade. Sim. Quando Sapo canta mania, é porque que tem frio. a mulher O do sapo deve estar lá dentro.
Fazendo rendinha maninha. Para cada minuto. Aí. Que linda! Obrigada pela Parabéns! participação. Tô com vergonha aqui. Parabéns! Linda! Parabéns pelo trabalho, Cláudia. E Obrigada. só mais uma coisinha, queria atentar vocês também, chamar a atenção para um texto muito especial que a gente tem hoje, está no destaque da nossa plataforma, e de uma colunista nova, nossa, que tem trigêmeos, A todos Marta é minha bilíngues. amiga. Ah, é? Que Ela é minha legal! amiga. Que Mamãe legal! blogueira O aqui de texto dela é Colorado. possível criar trigêmeos bilíngues? E eu acho que é, né? Você conhece as crianças? Conheço. A Marta vem aqui em casa direto. Inclusive, amanhã ela vai vir aqui. As crianças brincam juntas. A Marta é maravilhosa. Ai, que legal, que legal. Isso é uma coisa legal também, tentar encontrar outras crianças Isso. que falem também o português como língua de herança e que possam brincar juntas, né? Isso é uma coisa que eu tento muito aqui na Finlândia também, que o Luke de vez em quando encontra com crianças brasileiras para ele poder brincar. Eu também faço muito aqui. Quando não tem o playdate, como eu falei, eu invento, eu faço aqui em casa, eu chamo as criançadas todas para vir para cá, para eles terem esse contato, essa socialização que é muito bom, né? Com certeza, com certeza, com certeza faz parte. É tentar naturalmente inserir um pouquinho de Brasil e um pouquinho do português no dia a dia das nossas crianças, né? Seja com a leitura, seja num bate-papo, numa brincadeira, Isso. né, até mesmo, sei lá, tem muita gente que questiona a questão de deixar a criança ver televisão, assistir coisa no tablet ou no YouTube. Eu concordo que isso tem que ser dosado, você não pode deixar a criança assistindo o dia inteiro, mas o meu filho aprendeu muito vendo videozinho do YouTube, principalmente uma da Mônica que ele adora. As crianças lá. Aqui em casa, sim, eu limito bastante também, sabe, o tempo deles. Na verdade, a Agatha e a Alice nem tem muito interesse, não, mas é o Noah que já tá maiorzinho, mas eu também limito o tempo dele. E ele também gosta da turma da Mônica. O Noah gosta da turma da Mônica. Peraí. Deixa eu ver aqui que eu tô recebendo aqui alguma coisa que eu preciso falar com vocês aqui. Peraí. As crianças. Sobre isso é um tema que a Carol tá me mandando agora pelo WhatsApp para eu falar sobre a questão do mito, né, do atraso na fala, das mães que acreditam que a criança aprender mais de um idioma vai atrasar, aprender a falar mais tarde. E nós temos a fonoaudióloga do nosso grupo, do Mães Mundo Afora, a Cláudia, que já escreveu textos sobre isso, de que não existe nenhuma prova científica de que o bilinguismo atrase a fala. As crianças naturalmente podem ser late speakers, né? Que aprendam a falar mais tarde ou não. Então, as crianças que falam mais tarde, falariam mais tarde de qualquer jeito, sendo uma língua só ou não. E isso também não significa que a criança seja atrasada em nada, porque a criança está sempre desenvolvendo alguma coisa. São 1 milhão de coisas acontecendo naquela cabecinha, né? A fala é uma delas. Cada criança então, às vezes a criança fala mais tarde, mas ela anda mais rápido, ela fala mais tarde, mas ela memoriza, ela está aprendendo de qualquer jeito. Então, isso também é um mito para ser quebrado, de que se você falar outra língua com o seu filho, com a sua filha, eles vão falar tarde. Isso não tem nada a ver. É que nem eu já tinha falado, cada criança é única, né? Aqui em casa eu tenho 3. Então, o Noah, ele demorou mais para falar. Ele falou quando ele tinha 2 anos e 2 meses. Já a Agatha, com 1 ano e meio, já falava, e a Alice também, com 18 meses. Então, isso vai de cada criança, realmente. Porque eu sempre falei português com os 3, né? Então, o Noah demorou um pouquinho mais para falar, mas também quando ele começou a falar, também se não parava de falar. Tinha vez que eu falava, Noah, por favor, Noah, para de falar. De tanto que ele falava, entendeu? Ai, mas que legal que nós conseguimos esse objetivo e eu espero que a gente esteja incentivando a todas as mães que estão olhando a nossa live, assistindo a nossa live agora, a não desistirem, a quem possa estar um pouco desanimado, que
pegue o ânimo Não e desanima. não desanima, porque vai dar certo. Pode demorar um pouco, mas vai dar certo. Nenhum esforço é feito em vão, jamais. Quando a gente tem foco, o esforço não é feito em vão. Yeah. E você também é uma das nossas parceiras, né? Uma das parceiras do Mães Mundo Afora. E nós somos muito felizes de ter essa parceria com My Precious Kids. Ah, E eu amo Mães Mundo Afora. Nossa, só veio acrescentar, assim, para mim, só coisas boas. Amo demais dividir, trocar experiências com vocês e com as mamães pelo mundo. sim, e nós temos outros parceiros também. Depois vocês podem ir no nosso site, ver a aba Parceiras e Parcerias, né? E nós estamos abertos a mais parcerias, educadores, pessoas da área de educação, da área de saúde, médicos, psicólogos, professores. Quem achar que tem alguma coisa para trocar, para doar com outras mães, por Participem, isso. favor, usem o Participem nosso com a gente. espaço. Usem o nosso espaço, nos ajudem a crescer. Não fiquem só no nosso Instagram, por favor. Leiam os nossos textos também. São muitos textos, né? E cada um, nossa, mais excelente que outro. Cada um traz uma experiência, sabe? Nossa, eu sempre leio. Gosto muito mesmo dos textos. E Isso. eu também, vou meio que falar, assim, eu estou escrevendo um livro aqui com as crianças também. Vai ser um livro bilíngue, em português e inglês. Em breve aí vai ser lançado. Acho que se Deus quiser até o final do ano. Que legal, que legal. Isso é um super projeto, realmente. Eu estou super curiosa para ver o livro. É, por enquanto é segredo, mas eu acho que vai ser bem legal, assim, que as crianças vão gostar bastante. Ai, que legal, que legal. Isso é um super estímulo para as crianças também, né? Elas estarem escrevendo um livro em português Estão me junto com a ajudando. mãe. Muito Estão me legal. ajudando. Vai ter uma musiquinha também, porque isso, né, ajuda a memorizar e ter um interesse pelo português. Tá ótimo, tá ótimo. Bom, eu acho que é isso. Não sei se alguém mais teria alguma pergunta para fazer, se alguém mais quer que a gente fale sobre alguma coisa, se as pessoas já estão cansadas. Infelizmente, o Noah não está aqui para me chamar o Noah para pedir para ele ler para vocês verem. Ele está no Summer Camp, aí daqui a pouco eu tenho que buscá-lo. Mas depois também a gente faz outra live. Daqui a pouco nós fazemos mais live. Isso, esse é a primeira com de outros muitas. assuntos, né? E é super importante que as pessoas sugiram para gente assuntos para as futuras lives, né? Tanto para você no My Precious Kids, quanto no Mais Mundo Afora, porque a gente pode fazer coisas juntas, a gente pode convidar mais pessoas. Com certeza. E é super importante sempre que as pessoas estejam conectadas com a gente para dar sugestão para a gente poder crescer, né? Isso, com certeza. Essa foi a primeira de muitas. Se Deus Né? quiser. Deus quiser, a primeira de Então, muitas. E muito obrigado a todos vocês que cederam um pouco do tempo de vocês para mim e para a Cláudia, né? Para ouvir a nossa live, assistir a nossa live e falar um pouco sobre português como língua de herança. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de entrar no nosso site www.mãesmundoafora.com. Assistam essa live, depois essa live vai ser salva e ela vai ficar disponível para quem não conseguiu ver desde o começo. E é isso, leia os textos da Cláudia, que são ótimos. Leia os textos de todas as nossas colunistas. Faz aquilo que eu falei, de ir no site, nas categorias, escolher o tema, que vocês com certeza vão conseguir navegar, ter uma experiência de navegação muito melhor no site. E é isso. Cláudia, muito, muito obrigada. Que horas são aí no Texas? Aí no Colorado? Colorado são 12h45. Ah, O aqui Noah sai do Summer Camp. Isso, o Noah sai do Summer Camp a 1 hora. Tem que ir lá buscar ele. Aqui Gente, já muito são obrigada. 9h45, então vai lá buscar o Noah. Vou lá. Estou indo lá buscar o Noah. Tá Gente, bom. muito obrigado. Maila, obrigado pelo convite. Eu amo vocês. Amo fazer parte do Mães Mundo Afora. Meninas, acompanhem, viu? Amo vocês. Obrigado de coração pelo convite. Muito obrigada, Cláudia. Muito obrigada a todos vocês que participaram da nossa live. Até a próxima. Conto com vocês, tá? Tchau, Obrigada. tchau. Beijo. Tchau. Beijo. Beijo. Beijo.